Nós vamos analisar aqui dois vilões muito famosos e a gente vai analisar o quão burros esses vilões são. Então, a gente vai ver aqui vilões que são realmente burros. Você fala, mano, essa premissa é imbecil. E nós vamos começar com o Scar. Olá, meu nome é Arthur e sejam bem-vindos ao canal mais vilanesco aqui da minha rua. Espero que você esteja bem e hoje teremos um vídeo diferente aqui no canal. O Felipe Neto fez um vídeo falando como o plano do Scar não é bom e que ele foi na verdade um vilão burro. E teve vários pontos que ele falou que eu concordo e alguns que eu discordo. Então achei que seria interessante fazer esse vídeo. De modo algum eu quero atrapalhar esse novo quadro do Felipe, não quero atacá-lo, nem nada assim do tipo. Só trazer esse conteúdo para vocês aqui do canal, visto que o meu nicho é sobre vilões. E já comenta aqui embaixo se você acha o Scar um vilão burro ou inteligente e se você curtiu esse estilo de vídeo novo. Também peço que você seja o herói desse canal, deixando o seu like e se inscrevendo, se ainda não for inscrito. Tô toda semana trazendo um vídeo novo aqui e a sua inscrição junto com o seu like me ajudam demais. Bora! Bom, nesse vídeo ele vai falar do Scar e do Thanos, mas eu vou falar só do primeiro personagem para não ficar longo o vídeo. E se vocês quiserem, eu trago a parte do Thanos também. O Felipe já começa questionando o porquê do Scar não ter matado o Mufasa antes dele ter filho. Aqui já entra a minha primeira crítica. Por que ele não matou o Mufasa antes de ter filho? E a resposta é simples. Ele não conseguiu. O Mufasa é mais velho que o Scar e possui um porte físico muito maior do que o do seu irmão. Então ele não conseguiria matá-lo com a força. E inclusive, eles já lutaram uma vez, onde o Mufasa saiu como ganhador e ainda bateu no Scar a fim de humilhá-lo, o que originou a sua cicatriz. E isso inclusive fez com que ele passasse a ser chamado de Scar, pois seu nome original era Taka. Ai, Arthur, mas ele poderia ter feito um plano que não demandasse a força bruta para matar o Mufasa. Tá, mas será que ele não bolou um? Temos que lembrar que o Mufasa vive cercado de leoas e outros animais que poderiam defendê-lo. Vemos também que ele permanece apenas ali na Pedra do Rei, comandando as coisas. Então, para fazer o Mufasa sair de lá para uma emboscada, ou se aproximar dele para, sei lá, envenená-lo, ele seria muito difícil. Então, ele pode ter esperado o Simba nascer para que, assim, ele tivesse um meio de atrair a atenção do Mufasa e dar cabo dos dois de uma vez. Aí ele fala que com ou sem motivação, ele vai matar o Mufasa. Fato é que com motivação ou sem motivação, ele decide matar o Mufasa e o Simba para poder virar o rei. Bom, eu acredito que ele tem motivação sim. Em uma série de quadrinhos oficiais da Disney sobre a história do Scar, é mostrado que ele caça por prazer e não para satisfazer a sua fome. E isso vai contra toda a ideia do ciclo da vida. E o principal defensor desse ciclo é o Mufasa, o que deixaria o Scar com mais raiva daquele que o humilhou no passado, dando a cicatriz no olho. Então, acredito que esse possa ser uma motivação plausível para o personagem fazer o que fez. Depois, ele vai falar que o Scar comete um grande erro, pois ele não mata o Simba depois que o Mufasa morre na debandada. Aqui começa a primeira cagada homérica dele. Ele percebe que o Simba sobreviveu e ali ele podia ter matado o Simba. E isso eu concordo com o Felipe. O quê? Ele podia ter matado o Simba e pronto, mas ele não fez isso. E eu até que entendo o porquê. O Scar é aquele típico vilão que não faz o trabalho sujo, só quando é extremamente necessário, igual soltar o Mufasa do despenhadeiro. E esse tipo de vilão é bem comum, como por exemplo o Muzan Kibutsuji, os vilões de Power Rangers, o Thanos, que enviou o Loki antes dele mesmo ir para a Terra. Então é um traço de personalidade em vários vilões. Mas, para não deixá-lo vivo, ele mandou as hienas matarem o Simba. E, se alguém perguntasse, o Scar poderia facilmente colocar a culpa nas hienas e tirava o dele da reta.
Concordo com o Felipe, mas aceito a atitude do Scar. Eu não considero como um erro ou algo assim do tipo. Apenas um traço de personalidade. Aí depois, ele fala que o Scar não explicou o plano para as hienas. Tanto que as hienas não fazem ideia do plano do Scar. Elas começam a cantar que tem que matar o rei e não vai ter rei. Aí ele fala, idiotas, haverá um rei. Ou seja, ele não explicou pra elas. Mas é que essa cena foi a primeira vez que ele fala qual vai ser o plano. Quê? Ele fala que vai matar o Simba e o Mufasa. As hienas acham que não haverá um rei então. Mas aí, ele fala que será um rei e que aí elas não passarão mais fome. Ou seja, essa era a primeira vez que ele explica o plano para elas. E logo depois, ele coloca em prática, que é a ideia da debandada dos Gnus. Não foi falta de explicar, foi só que ele contou e as hienas não entenderam de primeira, só isso. Talvez, na ânsia de buscar defeitos no Scar, o Felipe, junto com os outros amigos ali dele, acabaram interpretando mal a cena, a qual, para mim, até mostra como ele deixa bem claro as coisas. Ele fala que vai haver um rei. Aí a hiena o questiona sobre essa afirmação, mas rapidamente o Scar deixa claro que haverá sim um rei e que será ele, para não restar dúvida nas hienas. Depois ele fala que o Scar foi um péssimo governante, tanto que ficou tudo destruído lá nas terras do reino. Começa a destruir o ecossistema inteiro do local. Eles detonam a região inteira, ao ponto de mudar o clima da região. E isso é verdade, ele foi um mau governante sim. Ele pregou o contrário do que o Mufasa dizia e fazia. Mas aí que tá, o Scar não queria melhorar a situação das terras lá, nem nada do tipo. O que ele queria era tomar o lugar do Mufasa, devido à raiva que ele tinha do seu irmão mais velho. De fato, ele foi um mau rei e ficou tudo pior. E aí que entra um ponto importante nos planos dos vilões. Eles vão até atingir o objetivo. O que vier depois, eles não se preocupam. Poucos são os vilões que pensam no depois. E um exemplo, se o Coringa do Heath Ledger conseguisse instaurar o caos na sociedade, deixando-a caótica, talvez ele até morresse com uma bala perdida ou em algum acidente automobilístico. Isso não faria dele um vilão burro ou um mau vilão. Só é que ele não tinha planejado. A mesma coisa com o Scar. Ele não elaborou um plano de governo para o reino. E também nem conseguiria, visto que, sem a manutenção do ciclo da vida, o reino colapsaria de qualquer forma. Então, ele talvez sabia que tudo ia ficar um caos, mas mesmo assim o fez, por pura e simples maldade mesmo. Aí o Felipe diz que quando Simba volta, o Scar comete seu último erro. Ele diz que o Scar põe a culpa nas hienas. E ele decide botar a culpa inteira de tudo nas hienas, que eram os seus soldados. Quê? Mas revendo essa cena e o que foi dito pelo personagem, vemos que o Scar estava só apanhando, o físico do Simba era superior ao do Scar, o qual já estava inclusive mais velho ainda do que quando matou o Mufasa, e ele está na beira de um desfiladeiro. Aí ele começa a jogar com o sentimento do Simba, falando que ele é o tio dele, que eles têm que se ajudar, e aí sim ele fala que a culpa na realidade foi a das hienas. Então, foi um erro do Scar? Foi. Mas naquela situação, sem perspectiva de sair vivo de lá, ele jogou a culpa até nas aliadas, só para tirar o dele da reta. Um erro, mas justificável. Aí termina a parte do vídeo que ele fala do Scar. E na minha opinião, o Scar não é um vilão burro como o Felipe Neto diz. Ele é ao contrário, um vilão muito bom, perigoso e ardiloso. E que sim, cometeu alguns erros na história, mas nada que o torne um vilão tão burro como foi dito. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, e se gostou do vídeo, não esqueça o like e de se inscrever no canal. Até a próxima e falou!